A mensagem é a fé que muda tudo. A fé que muda tudo. Porque muitas vezes a gente se depara com algumas questões da nossa vida que nem sempre diz respeito a uma tristeza, a uma tragédia. São coisas que você gostaria que mudasse, mas que nem sempre estão relacionadas a coisas ruins. Às vezes tem algo que você gostaria que mudasse, algo que parece um romper, que precisa ser dado. Nós vamos aqui analisar uma passagem bíblica muito conhecida, mas eu peço para que você analise também pensando na sua mente, o que é que de repente você precisaria mudar dentro de você, ou algo que o Espírito talvez esteja falando, ou algo que você sonha que seja diferente, e Deus vai falar conosco e vai mostrar atitudes que podem nos fazer alcançar essa fé que muda tudo. Amém, irmãos? Então, para isso eu peço que você curve sua cabeça aí, feche seus olhos, consagre sua vida ao Senhor. Nesse momento, peça a Ele para que só a voz dEle alcance aí a sua mente, seu coração, porque é um momento que nós precisamos estar totalmente conectados para aproveitar tudo aquilo que Deus vai falar. É bem verdade que nós consagramos o culto, todos os cultos ao Senhor, porque nós desejamos estar totalmente entregues para Ele. Mas às vezes algo tenta roubar a nossa atenção. E agora eu peço a você que se consagre a Ele aí para que nada roube isso. Se Satanás estava cirandando, com a sua oração e o poder de Deus, ele vai cair por terra agora. E nós vamos prestar a melhor atenção à palavra dEle. Pai querido, muito obrigado por esse tempo bendito, nesse culto onde já oramos, já cantamos ao Senhor, já entregamos dízimos e ofertas, e agora estamos entregando nossa vida, nossos ouvidos ao Senhor para ouvirmos a Tua palavra. Eu peço que o Senhor brade, ó Deus, em nosso favor, ensine-nos, ó Pai, a ter essa fé que pode mudar tudo, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a praticar tudo isso que o Senhor vai nos ensinar. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, abençoando a vida deles, e se algo estava incomodando, se alguma dor, algo estava tirando a paz, seja o Senhor a repreender agora, ó Pai. Ó Deus, e estabeleça, Senhor amado, a Tua bondade sobre cada um de nós aqui, sobre os nossos lares, sobre nossas casas, pessoas que ficaram lá, que precisam desse toque. Seja o Senhor já preparando tudo e que a gente esteja aqui atento. Usa, Senhor amado, a minha vida, transborda, ó Deus, através de mim, porque o Senhor sabe, eu não teria muito para oferecer, mas o Senhor, ó Deus, transbordando em mim, pode, Senhor amado, nos encher da Tua graça. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Olha que bênção, chorinho, eita glória, louvado seja Deus. Bom demais, Davi e o Natan estão aí, então deixa que chora, louvado seja Deus. Bênção demais ter essas crianças aqui. Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, versão NVI, diz o seguinte: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Repita comigo, saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Jesus está dizendo aqui que dele saiu o poder. Essa mulher apareceu, a Bíblia está narrando, é por isso que eu disse que é muito conhecido, muitas pessoas conhecem bem essa palavra, muitas e muitas mensagens já foram pregadas sobre isso, mas Deus me trouxe justamente nesse texto. A Bíblia está falando que uma certa mulher tinha um problema de hemorragia, e ela estava há 12 anos com esse problema. Quero que você entenda o contexto. O livro de Levítico dizia naquela ocasião que uma mulher que estivesse em hemorragia, ou nas suas regras, ela estava impura, ela estava
impedida de tocar em outras pessoas e ela ficava reclusa. Então, para ela ali era muito difícil. Ela ouviu falar de Jesus e ela veio, se aproximou e tocou no manto dele, porque no pensamento dela ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu serei curada. E ela tocou e Jesus disse, como você repetiu, que dele saiu o poder. E aí ele pergunta para o pessoal: quem tocou em mim? E eu imagino os discípulos, porque se você lê antes o capítulo 5, tinha muita gente ao redor de Jesus. E eu imagino os discípulos, até nós falaríamos: Senhor, quem tocou no Senhor? Tem um monte de gente ao redor do Senhor. E ele continuou procurando, até que aquela mulher, sabendo o que tinha acontecido nela, sabendo que era dela que ele indagava, era sobre ela que ele indagava: quem tocou em mim? E ela sabia que era ela que tinha tocado de forma especial. Ela se apresenta, conta tudo para o Senhor, porque o medo dela, ela por estar impura, pelo seu sangramento, tocando, ela falou: poxa, eu vou tocar, mas eu estou correndo risco, não era nem para estar no meio daquela multidão. E ela, por isso, com muito medo, como a Bíblia diz, ela confessa para o Senhor, e o Senhor a acolhe e diz: filha, sua fé te salvou, vá em paz. Então, isso é maravilhoso de observar, e nós vamos falar sobre a fé que muda tudo. E o que fazer então para alcançar essa fé que muda tudo? Essa mulher teve uma fé tremenda. Uma multidão estava ali com Jesus, mas ela alcançou algo diferente. Jesus pergunta quem era e ela sabe: poxa, fui eu, é comigo então que ele está falando. Ela teve atitudes diferentes. O que fazer para alcançar essa fé que muda tudo, como essa mulher teve? A fé igual a dessa mulher, que sofria há 12 anos. A Bíblia diz que ela ficou pobre, ela perdeu tudo que tinha, e em vez de melhorar, ela só piorava. Primeira atitude para a gente ter essa fé que pode mudar tudo é preciso identificar o que Jesus significa para você. Vou repetir. É preciso identificar o que Jesus significa para você. Veja bem, nós estamos falando dentro de uma igreja no ano de 2025, século 21. Você conhece com certeza muitas pessoas que confessam, que declaram que o Senhor Jesus é seu Senhor, que confiam em Deus, uma infinidade de pessoas que dizem que confiam em Deus, que andam com Deus, mas nas atitudes essas pessoas, elas não identificaram o quanto Deus é importante para elas. Nós estamos aqui falando justamente de uma mulher que ouviu falar de Jesus, e por ter um sofrimento tão grande, ela foi atrás do mestre, rompeu todas essas barreiras que eu situei você aí, para tocar nele, crendo que ele faria diferença na vida dela. E eu pergunto a você: será que nós realmente sabemos o que Jesus significa para nós? Porque essa mulher, ela teve uma atitude especial. Essa mulher, ela passou a crer de uma forma tão miraculosa, que ela tomou para si uma fé que pôde mudar uma situação de 12 anos. E eu falei: quem aqui tem alguma situação que gostaria de mudar? Tem algumas pessoas, eu tenho certeza, que tem situações aí dentro do íntimo, que gostaria que fossem mudadas. E como eu disse, não está atrelado a tragédias. Essa mulher, ela estava com uma enfermidade que, além de tudo, ainda separava ela da família, separava ela de pessoas queridas, por conta da lei. Com certeza para ela era algo muito sofrível, mas eu quero que você identifique algo que talvez você queira mudar, que a fé, hoje o Senhor colocou em meu coração, que a fé pode mudar qualquer situação. E é por isso que Ele está nos ensinando sobre essa fé que pode mudar tudo. Essa mulher, ela soube identificar o quanto Jesus era maravilhoso para ela, o quanto era importante para ela. Então, se a gente sabe, se a gente identifica que realmente Jesus é tremendamente importante para nós, a gente passa a tomar as nossas decisões baseados naquilo que Jesus nos ensina. A Bíblia está dizendo que essa mulher há 12 anos buscava ajudas em medicina. Ajuda em pessoas como nós, seres humanos. Mas ao ouvir falar de Jesus, porque o ministério de Jesus, ele durou cerca de 3 anos e meio, aproximadamente. Ela estava sofrendo antes de que se ouvisse falar de Jesus. Jesus já era vivo, mas o ministério dele ainda não estava atuante. Quando ela ouviu falar do poder deste servo de Deus que estava passeando sobre a terra, e o povo ainda sem entender exatamente o que era, será que era o Messias, será que não? Ela ouviu falar e ela foi rapidamente atrás dele. E eu te pergunto, quantos anos você tem de conversão?
Ou quantos dias você tem de conversão? Talvez você se converteu, ou você declarou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, essa semana. Ou há 40 anos. Mas, eu não sei você, mas às vezes eu me pego tomado por algumas atitudes, onde eu estou, primeiro, recorrendo às questões do mundo, questões onde eu posso colocar a minha mão para tentar resolver, antes de conversar com Jesus, antes de ir buscar o Senhor Jesus. Então é por isso que, para ter uma fé que muda tudo, a gente precisa identificar o que realmente Jesus significa para nós. E eu te digo, não é falta de fé, não é falta de amor por Ele, é que o mundo conspira para a gente poder tomar as nossas atitudes sem conversar com o Senhor Jesus. Talvez essa mulher ficou 12 anos buscando médicos, gastando tudo, porque ela não conhecia o Senhor, e quando ela conheceu, ela correu para a presença dele. Mas a gente está já conhecendo o Senhor, continua gastando, querendo fazer, pastor, eu não gasto nada, não, antes de ir eu vou lá, eu converso com Deus, eu peço direção. Hoje mesmo eu aconselhava um marido, que está precisando muito de uma resposta do Senhor, mas ele está fazendo tudo, já faz 2 semanas que eu estou conversando, e ele está fazendo tudo com a força da mão dele. É alguém de fora, alguém que já conviveu comigo há muito tempo lá na igreja central, que está hoje em outro lugar, mas numa necessidade, ele falou, pastor, senti de falar com você e eu preciso dessa ajuda. E tenho tentado ajudar, mas desde a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, não tome atitudes pela sua força. E aí, a gente precisa saber conversar, porque é uma pessoa que está precisando, mas dentro do coração, eu posso te dizer, Jesus não está como primeiro lugar. Dentro do coração, ele ainda não sabe exatamente nesse momento, no meio desse problema, o que Jesus significa para ele. Porque se ele estivesse na mesma situação dessa mulher, ele iria aos pés do Senhor Jesus e só clamar, Senhor, eu só preciso estar na tua presença, o restante o Senhor vai cuidar. E quantas vezes a gente vai querendo fazer coisas, eu preciso correr, eu preciso fazer, eu preciso decidir aquele negócio, eu preciso decidir, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso saber como fazer. E aí a gente vai conversando, já fiz tudo, pastor, agora só me resta orar. A gente já falou aqui, eu já falei, pastor Vitor já falamos nas pregações. É a primeira questão. Quando você identifica o quanto realmente Jesus significa para você, e eu quero que você pense nisso. Você vê Jesus como alguém que pode fazer todas as coisas? Você responde para você. Você vê Jesus como alguém para quem não existe nada que é impossível? Você vê o Senhor Jesus como alguém que pode providenciar qualquer coisa para você? Pastor, estou precisando. Você vê o Senhor Jesus como resposta para toda e qualquer situação da sua vida? Ou, às vezes, tem alguma ressalva? Porque o inimigo coloca nas nossas mentes, pastor, eu tenho Ele como o Senhor da minha vida, mas às vezes me bate um negócio, será que o Senhor Jesus está se importando comigo mesmo? Tem tanta gente nesse mundo. É preciso identificar o quanto o Senhor Jesus significa para você. Se você consegue vê-lo como alguém que é todo poderoso, que pode resolver qualquer situação. Porque se você não vê Ele assim, você não tem uma fé que pode mudar tudo. E Satanás vem na nossa mente mudando isso. Aqui a gente fala, a gente canta, não sei se você já experimentou, na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, nos louvores, junto com os irmãos. Às vezes a gente se entrega de uma forma que parece que não existe amanhã, né? Vamos lá, vamos firme, não tem impossível para nada, tudo pode se resolver. A gente está aqui, está no meio da oração, sai, pisou na calçada, Satanás já começa. Ele volta a falar. Então, né, Deus pode, mas será que é o tempo dele, né? Será que ele vai fazer agora? Será que ele lembrou? Às vezes você precisa, né, tomar uma atitude sua também. Você também precisa fazer a sua parte, né? E aí a gente começa a colocar a mão sobre situações. E todas as vezes que a gente coloca a nossa mão, Deus tira dele. Ele vai respeitar. Se a gente tomar a atitude do nosso jeitinho, pensando como a gente acha que deve ser, o Senhor vai falar, então vai tranquilo. Porque se você entende que Jesus significa tudo para você e nada é impossível para Ele, você faz como essa mulher. Você não mede esforço simplesmente para chegar e tocar na orla, que seja na orla. Você tenta se apresentar aos pés de Jesus ali e falar para Ele, Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu já preciso disso, mas o Senhor já sabia de tudo. Mas eu sei que antes de fazer qualquer coisa, eu preciso conversar com o Senhor e entregar tudo aqui aos seus pés.
E aí, quando você entende o quanto Jesus significa para você, você já começa a ter essa fé que muda tudo. Porque quando alguém chega entregando a vida para o Pai, falando: Pai, o Senhor sabe da gravidade do que eu tenho passado, o Senhor sabe daquelas questões que eu tenho há tanto tempo desejado que mudassem dentro de mim, ou quem sabe uma situação de um familiar, quem sabe a situação de um casamento, que caminha razoavelmente bem, mas tem coisas que precisam ser mudadas, e quem sabe há muito mais do que 12 anos você tem apresentado essas questões para Deus. Sabe aquela questão de parece que falta algo, que poderia ser melhor, ou então estou bem com meu cônjuge, mas meus filhos, são situações que podem ser mudadas. E quando você se apresenta para Deus, entregando a sua vida, a sua situação para Ele, no céu, algo espiritual começa a envolver a sua vida, e no céu, é como se chegasse um recado urgente: olha, tem uma alma que confia plenamente, e ela precisa de uma resposta. É por isso que esse tipo de fé pode mudar tudo. É preciso identificar o que Jesus significa para você, e você confessar isso todos os dias, para que isso se torne realidade. Uma experiência que já tive muitas e muitas vezes, de não ter força para ter essa fé. Às vezes, tudo que eu via era contrário. Às vezes, tudo que eu ouvia de pessoas era contrário àquilo que eu desejava. Às vezes, a voz do inimigo todo instante, até em sonhos, falando que não daria certo. E eu não tinha realmente fé para declarar. Mas, ao tomar essa posição, e eu brinco com as pessoas, eu falo: tem momentos que a gente só precisa levar a carcaça para a presença do Senhor. Porque dentro de nós não tem mais nada, é só a carcaça. Parece que até o espírito saiu, a alma saiu. Está vivo, mas morreu. Não tem brilho nos olhos, não tem alegria. Tem situações que acontece isso mesmo. Não é só com você, acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. E é necessário levar a carcaça para a presença do Senhor. Leia-se em oração ou aqui na igreja. É preciso, é necessário, e já tenho falado para vocês, não é ativismo. Nós não estamos falando sobre ativismo, nem pregaremos nunca para você sobre ativismo, mas tem situações que nós precisamos manter a nossa vida no altar, na presença do Senhor. Se nós realmente sabemos o que Ele significa para nós. E podemos chegar assim: Senhor, eu não acredito, eu não acho que vai dar certo, mas eu estou vindo aqui diante do Senhor, porque se tem alguém que pode fazer dar certo, é o Senhor. Mas eu não acredito, pode ser sincero, porque afinal Deus conhece o nosso coração. Mas eu estou aqui, porque se tem alguém que pode mudar essa situação, é o Senhor. E esse meu irmão pedindo ajuda: eu preciso conversar com alguém, será que se eu conversar com alguém, será que se alguém conversar com fulano de tal, com cicrano, será que dá certo? Meu irmão, não é assim. Se alguém pode mudar, é o Senhor. Mas eu oro, parece que não vem nada. Tem hora que eu ajoelho, não tenho mais nem palavra para falar para o Senhor. Eu sei, tem hora que parece que nada está acontecendo mesmo, mas o Senhor está edificando. Porque afinal, tem situações que Satanás demorou 10 anos plantando, jogando sementinha ali de braquiara, de erva daninha, e aí a hora que acontece um dissabor, a pessoa quer que muda. Eu orei já, pastor, orei 7 minutos, cronometrado aqui, nem eu imaginava que ia orar tudo isso. Que bênção, hein? 7 minutos. E nada mudou. Poxa, meu irmão, quantos anos faz você estar casado? 15 anos. 15 anos, então, desde lá de trás, porque na lua de mel, porque não sei o quê. Bom, desde lá de trás, Satanás foi tendo espaço. Agora, em uma oração de 7 minutos, você acha que vai mudar? Mas a gente precisa levar a carcaça na presença do Senhor e continuar. Levantar, o pastor Vitor outro dia pregou aqui. Levantar, olhar, e aí, já tem algum sinal de chuva? Nada, vou ajoelhar de novo. Tem algum sinal de resolução do Pai? Não, vou ajoelhar de novo. Até o momento que alguém grita lá, falou: estou vendo uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem. Mas o que é isso aí, né? Não, então pode avisar que vai chover. Porque a gente começa a ter essa fé que muda. Então nós precisamos perseverar em identificar o que Jesus significa para nós e agir. Agir declarando, mesmo quando a gente não estiver crendo dentro da mente, mas declarando que Deus pode. E a palavra tem poder, e a palavra passa a trazer à existência aquilo que antes não existia. É isso que você precisa crer. Uma fé que muda tudo. O que mais eu posso fazer para alcançar essa fé que muda tudo? Seja diferente da maioria. Acabei de falar. Talvez nesse instante, no Brasil inteiro, no mundo, tenha várias igrejas reunidas, ou um povo reunido, fora os que não estão reunidos nesse momento, mas que declaram que o Senhor é Deus da vida deles, que o Senhor Jesus, como Jesus é lindo e tal.
Mas Jesus estava no meio de uma multidão que estava ali, ó, que lindo, faz milagre, que maravilha. E a multidão encostava e ele fala, quem foi que me tocou? Por que ele pergunta isso? Até os discípulos falam, mestre, se fosse parafraseando hoje na linguagem nossa, fala assim, ô mestre, tá zoando, hein? Lotado de gente aqui, cara. Ô mestre, o senhor também é um fanfarrão, hein? Ô louco, quem te tocou, dá uma olhada. Cada 30 segundos tem 200 pessoas em volta do senhor empurrando aí. Lembra que o Jesus pedia para pegar o barquinho e levar um pouco mais para o fundo? Porque a multidão ficava ali apertando, apertando. Ele descobriu sempre uma técnica. A Bíblia diz que tinha sempre um barquinho ali pronto. Ele saía com o barquinho, porque aí o povo vinha andando até onde a água chegava. Aqui eu não consigo mais estar perto dele, é o máximo que dá. Aí Jesus tinha um pouquinho mais de paz, senão ele não conseguia falar, a turma vinha abraçar. Se fosse hoje era paparazzi, era gente querendo tirar uma selfie. Ó, que bacana, estou aqui com Jesus. Já viu gente tirando selfie até de famoso, que ele nem sabe quem é? Passou no shopping, viu a galera tirando foto, ele foi tirar também. Ele posta, ele nem sabe quem era. Tinha uma galera ali que, na verdade, estava só na movimentação. Tem uma galera hoje em dia que está só virou moda agora. Eu tiro uma fotinho do meu lábio novo e falo, Jesus é a minha fortaleza. Não faz sentido. Tiro uma fotinho na academia, com o meu topinho, quase sem roupa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma galera que está seguindo o fluxo. Mas Jesus continua procurando as pessoas que verdadeiramente tocam nele. É diferente estar ali ou pegar em Jesus. Essa mulher tocou no sentido de ter o quê? Ter dele na vida dela. A gente está sendo diferente ou está igual à maioria? A gente está querendo vir aqui cantar e tal, mas ó, Jesus, beleza, até aqui não entra não. Senhor, pode entrar na minha vida. Tá? Não, esse é o quartinho da bagunça, esse daí tem umas coisinhas que eu não quero que saia agora, eu não quero, não admito que eu vou ter que pedir perdão para alguém, de jeito nenhum, aquele cara me magoou demais, eu pedi perdão para ele? Acha, não fui eu que magoei? Ele que me magoou, vai parecer que eu sou um tonto. Ele vai falar para todo mundo, tá vendo? Era ele mesmo, veio aqui rastejando me pedir perdão. Jesus, toca no que o senhor quiser, mas pedir perdão eu não vou. A gente está igual à maioria. Uma multidão que está ali olhando para Jesus e vê até o movimento. Olha que lindo, nossa, que maravilha. Eu estava ali, a hora que eu vi o ceguinho, nossa, começou. Aí o outro ali saiu e tal, eu vi os porquinhos e tal, estava pulando, desfiladeiro. Nossa, que lindo. Mas Jesus está ali no meio da multidão e falou, para quem me tocou? Qual foi a última vez que você conseguiu tocar o Senhor com a sua fé? Qual foi a última vez que você sentiu da parte do Espírito, ele feliz por alguma postura sua, por algo que uma forma que você agiu, ou uma declaração de todo o coração que você conseguiu fazer? Porque a gente precisa ser diferente da maioria se a gente quiser ter essa fé que muda tudo. Porque essa fé vai atuar em nós e também através de nós. Declarar uma palavra para alguém, orar por alguém e ver essa pessoa ter uma mudança de vida. Isso é maravilhoso, e Jesus continua procurando, porque o anseio do Pai é ter pessoas com o coração ligado nele. E essa mulher veio, do nada, e tocou atrás de Jesus, se eu tocar eu serei curada. Ia sair quietinha, mas Jesus olha, ou seja, a fé dela chamou a atenção do Mestre. A nossa fé precisa chamar a atenção do Senhor Jesus. Quem sou eu para chamar a atenção do Pai? É exatamente isso. Você, no meio de 8 bilhões de pessoas, você tem condição de entregar seu coração de forma genuína. E eu tenho certeza que não somos só nós, mas podemos fazer parte de uma classe, um povo que chama a atenção do Senhor pelas nossas atitudes de fé, sendo diferente da maioria. No mundão se diz que a voz do povo é a voz de Deus. O crente vê que quando o povo está muito numa direção só, geralmente a gente tem que vir na contramão. A gente precisa aprender a ter essas atitudes que vão fazer grande diferença na nossa vida e também fazer com que o Pai esteja sempre atento a nós, sempre vendo o nosso coração entregue. Agora, consegue 24 horas por dia? Declaro para você que é muito difícil, porque o mundo fica nos bombardeando a todo instante, onde você olha. Satanás é ardiloso e muita coisa não é culpa de Satanás, ele coloca ali, mas a gente é que se deixa apaixonar pelas questões do que ele põe. Nós precisamos vigiar também, e isso diz respeito aí na contramão, muitas vezes, a fazer diferente do que a maioria tem feito.
É começar a fechar os olhos para aqueles gatilhos, para aquelas brechas. A gente sabe onde alguma coisa nos leva para uma atitude que a gente não gosta, que a gente sabe onde vai dar, mas acaba se deixando levar. Mas são gatilhos que começam aqui atrás, como nada a ver, devagarzinho, ele leva lá para a situação ruim. Então nós precisamos ficar atentos, porque uma fé que pode mudar tudo, ela também depende de que a gente seja diferente da maioria. A galera está ali querendo só o poder do Senhor Jesus, querendo só que Ele entregue presentinhos para satisfazer, pedindo só as coisas que vão me satisfazer, mas Jesus anseia uma oração de repente sincera que fala: Senhor, as minhas coisas já estão nas suas mãos, como que eu posso ser útil para que outras pessoas conheçam ao Senhor? Isso é uma oração que vai contra a grande maioria de pessoas que se professam servos de Deus e que chama a atenção do Senhor. Porque a maioria hoje tem sido levada ao quê? Pregações, ministrações que falam: não, você tem que clamar a Deus, você tem que falar porque você é especial, você vai no culto todos os dias, você vai nas orações, você é dizimista, é ofertante, não pode aceitar essa situação, vai lá e coloca Deus na parede. Não. Senhor, eu estou na palma da mão do Senhor, e que privilégio eu tenho de poder participar todos os dias. Que privilégio eu tenho de poder ser um participante com dízimos e ofertas, mas Pai, as minhas questões o Senhor já sabe, tem coisas no meu coração que eu queria que fossem mudadas, tem coisas na minha família, na minha saúde, que eu queria que fossem modificadas, mas Pai, acima de tudo, eu quero que o meu vizinho conheça o Senhor, porque ele nem ainda te conhece, ele nem frequenta ainda a igreja junto comigo, ou em outro lugar com outros irmãos, ele não sabe o que é fazer parte de um povo que é do Senhor. Então, eu não vou implorar agora pelas minhas coisas, eu entrego nas suas mãos e vou clamar pela vida deles. Isso chama a atenção do Senhor, vai contra o que a maioria tem feito. Poxa, eu precisava colocar a mão nessa situação e tal, vai ter um evangelismo em tal lugar. Eu vou participar do evangelismo. Mas você é louco, você precisava fazer e tal. Eu já entreguei para o Senhor Jesus. E da parte dele, o que ele pediu para eu fazer, depois que eu entreguei, o que ele me orientou, eu já fiz. Agora, não, mas dava para você ganhar um tempo, dava para ir. Poxa, mas se for assim, então você vai quebrar. Se você não fizer assim, sua empresa vai falir, os outros vão crescer. Não, agora eu vou evangelizar. Eu quero que o reino cresça. Eu quero que pessoas possam ter o Pai também como o Deus da vida deles. O resto Deus está cuidando. Isso é ter fé que muda tudo. É como eu falei, no céu brilha uma luz laranjada ali e fala assim: não, peraí. Para tudo. O Zé estava ali precisando de resposta, estava tudo caminhando, nós já estávamos preparando até para abençoar o Zé, para livrar ele das cumbucas que ele ia entrar com a força dele. Aí ele parou tudo, está querendo evangelizar o doido. Pelo amor de Deus, vamos agir aqui, vamos cuidar do Zé. Os anjos vêm tudo cuidar das causas do Zé, enquanto o Zé está levando a palavra para outra pessoa. É assim que você tem que enxergar. Cada ponto que você caminha na direção de Deus é como se fosse um ponto para o Senhor contra Satanás. E aí você começa a entregar a vitória da sua vida para Deus, porque pelas suas ações você está entregando, na contramão do que o mundo faz, você entrega a sua vida de fato, para que Deus possa ir dando cada vez mais pontos onde Ele vai fortalecendo você. E Satanás vai sendo enfraquecido. É assim que você tem que entender. É assim que você tem que enxergar. Essas coisas, ir na contramão do mundo ou ser diferente da maioria, elas falam uma coisa que na nossa lógica a gente não consegue entender. A gente acha que é o muito fazer que conquista as coisas. A gente é criado desde pequenininho com certas verdades que Satanás pega elas para falar: então, mas é o seguinte, tá vendo? Lembra que seu pai ensinava que você tem que trabalhar muito? Então, vão trabalhar. Pedir hora extra no serviço? Não, vão trabalhar. Mas agora surgiu um outro biquinho para você fazer para trazer mais dinheiro? Vão trabalhar. Tem que trabalhar, não foi o que você aprendeu desde criança? Vão trabalhar. Mas eu preciso adorar a Deus também. Não, mas é trabalhar, senão Deus não vai, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? A gente acaba deixando as coisas de lado. Satanás nem sempre vai falar para você ir roubar um banco. Ele vai falar assim: não, trabalha mesmo. Nem sempre ele vai falar para você fazer um pecado gigantesco. Ele vai falar, dentro da sua conduta, ele vai falar para você ficar além do que deveria. E é onde ele consegue te levar longe do Senhor. As nossas atitudes têm que ser diferentes da maioria. Nós precisamos ser pessoas diferentes da maioria. Essa mulher veio
quando a multidão queria apenas encostar, estar ali, dizer. Ontem mesmo passei a tarde com Jesus. Você conhece esse Jesus que estão falando que está fazendo milagre? Eu vi ontem. Fiquei lá 6 horas com ele lá no lugar. Rapaz, não tinha nada lá, só mato. E eu lá ouvindo ele, mas eu queria mesmo era ver uma mão de alguém crescendo, alguém leproso ser curado. E eu vi um negócio lá acontecer. Eu vi. Foi só como fofoquinha. Essa mulher chegou para ter do Senhor na vida dela. Apesar de ser algo pontual que ela precisava na saúde dela, a fé moveu ela para tocar ele de forma diferente, a ponto de Jesus falar, quem me tocou? E Jesus continua, em meio a essas reuniões, esperando a gente chegar. E no final ele pode fazer um balanço, quem é que realmente me tocou de forma diferente? A sua fé, a forma de você apresentar as suas petições e a sua vida diante do Senhor, ela pode ainda tocá-lo. São as suas atitudes, diferente da maioria, que podem proporcionar isso. Uma oração sincera e atitudes sinceras. Na oração sincera, se você já sabe o que Jesus realmente significa para você, na sua postura, que é diferente da maioria, Deus já vai trazer orientações. É por isso que essa fé muda tudo. Orientações para você continuar caminhando. Tente levar a sua mente longe da sua necessidade. Quando tiver algo muito te preocupando, eu ouso dizer que Satanás está te distraindo, está fazendo você olhar para o problema, quando tem bênçãos passando ao redor. Quem sabe pessoas vivendo bênçãos enquanto você focou no problema. Eu ouso dizer, quando tiver algo que está tentando roubar muito a sua atenção, é porque Satanás já sabe que tem bênção talvez muito maior do que a preocupação que você está tendo, que ele não quer que você esteja atento para ver. E quando você anda na contramão, diferente da maioria, você fala, pai, esse problema aqui está tentando me sufocar. Eu estou entregando nas suas mãos. Você dá 2 passinhos para trás e entrega na mão do Senhor, a bênção vem e te alcança. Porque é a promessa do Senhor. Quantas e quantas pessoas às vezes estão com a saúde debilitada, Satanás faz questão, quarta-feira, Satanás toca o despertador dele. Na cabeceira de Satanás, ele estava ali tirando um cochilo, falou, quarta-feira, 5 horas, é hora de mandar dor de cabeça para Maria. Faz o filho dela lá chegar, o filho dela brigou na escola, a Maria, desespero, pastor, não consegui ir no culto. Deu certo, gente, deu certo. Despertador toca no domingo, 5 horas da tarde. Faz a Maria ter um problema lá, porque a Maria não pode cultuar. Pastor, se eu não tivesse lá, pastor, eu tenho que estar lá. Por isso que eu não vim na igreja, porque se eu não estiver lá, nossa, imagina como é que vai ser. E Satanás fala, isso aí, é assim que você tem que pensar. Porque a bênção está caindo aqui no meio do povo, está chegando aqui no meio do povo, que é a adoração coletiva, e a Maria não está. Repara por aí se não aconteceu com você, ou se você não conhece alguém que tem vivido dessa forma. Às vezes Satanás está celebrando grandes vitórias, porque está fazendo a gente ser igual à maioria. Toma muito cuidado com isso. E por último, a fé que muda tudo. O que fazer para alcançar a fé que muda tudo? Tem atitudes que comprovem suas declarações. Se a gente realmente fala que Jesus é o nosso Deus, a gente chega aos pés dele, independente da resposta. Independente de como vai ser. E principalmente quando não tem nada que fortaleça. Eu vou lá porque eu acho que tem uma resposta. Ainda não é o especial do Senhor. Quando a gente olha e fala, é impossível, Deus fala, deixa comigo. Só que para isso, a gente precisa ter essas atitudes que comprovam que a gente tem realmente a fé. Porque declarar, tem uma galera declarando. Mas as nossas atitudes, essa passagem mostra, eu não sei, tem hora que eu paro, eu falo assim, Deus, não é possível. Jesus, a Bíblia fala que ele adivinhava, ele sabia os pensamentos das pessoas que estavam ali, cutucando, falando contra ele. Ele falava com pessoas, ele respondia aquilo que estava na mente das pessoas, acalmou a tempestade e tal. Nessa passagem, essa mulher, com a fé dela, ela conseguiu surpreender o Senhor Jesus. Concorda comigo? Jesus sabia o que ela estava precisando? Nós lemos juntos aqui. Tem muita linha de raciocínio, tem teólogo falando, tem uns caras que é metido a teólogo,
que fala, Jesus na verdade deu ali um miguezinho, só para a mulher se aparecer e tal. É isso que o texto fala? Jesus estava procurando. Quem me tocou? Aí os discípulos falam, mestre, tem muita gente aqui. Começa a falar, ele não dá nem ideia para os caras. Ele continua procurando, com um olhar de, que coisa maravilhosa, de mim saiu o poder. Para quem foi? Ou seja, não foi o fato de Jesus saber o que ela precisava que fez ela alcançar o milagre. Foi o posicionamento dela. A nossa postura, as nossas atitudes, elas precisam comprovar as nossas declarações. Eu chego na presença do Senhor e vou dizer para você que já tem bênçãos que é automaticamente liberada para nós. A Bíblia promete de capa a capa muitas coisas que a gente fica esperando, e Satanás sabe que a gente fica esperando. Já são promessas, irmãos, que estão aqui. Nós continuamos sendo os filhos de Deus, para quem Ele prometeu desde lá de trás. Nossos irmãos que já morreram na fé, um dia nos encontraremos no céu. Mas nós continuamos sendo nação eleita, que se a gente declara, se a gente entende quem Ele é, se a gente tem uma postura diferente da maioria, e a gente tem atitude que comprova as nossas declarações, a gente chega na presença do Senhor, e só por chegar, a gente recebe milagre. Nem Jesus sabia que milagre ela precisaria. A Bíblia mostra os fatos de Jesus falando com pessoas, mestre, mestre, o que queres que eu te faça? Me fala que eu vou fazer. Mestre, Jairo estava aqui um pouquinho antes, essa mulher interrompeu tudo. Mestre, vai lá em casa, minha filha está precisando de um toque. Ah, então vamos cuidar da sua filha. O que você precisa? O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ah, você quer ver. Ah, que legal. Aqui, essa mulher surpreendeu ele, ou seja, a bênção que você precisa, a mudança que você espera, talvez não esteja dependendo do próprio Deus de ouvir ou não, depende do seu posicionamento, porque você, por se posicionar, já vai tomar posse do que está aqui. É mais ou menos assim, se em São Carlos fosse assinada uma lei que todo mundo que é morador aqui tem direito a ganhar R$2.000 por mês, você precisa ir lá e apresentar que você é morador de São Carlos, levar seus documentos, que você tem um registro, algo que mostra que você mora aqui. Se você não for até lá, você está pedindo para os outros, ô pastor Rodrigo, você não ora por mim? Eu queria tanto ganhar aqueles R$2.000. Mas peraí, eu ouvi falar que é só você ir lá. Então, mas ora por mim. Mas eu ouvi falar que é só ir lá. Não, mas ora por mim. Você não vai lá para ganhar o seu benefício. Essa mulher chegou com um problema de saúde, se apresentando ao Senhor. É claro que existem N situações, tem situações que a gente vai precisar passar um tempo, algumas situações a gente vai precisar esperar algo, mas na presença do Espírito vai mudar. Não é todo dia que você vai chegar, ai, meu Deus, não muda aquela situação. Não, se ela ainda não é para mudar, você vai ajoelhar e Deus vai trazer paz no seu coração. Mas tem situações que Deus já está, é seu filho, e a gente não se posiciona. A gente não vai tomar direito à mesa do Senhor. A gente fala sempre, Deus não tem filhos preferidos, mas numa multidão uma mulher alcançou um milagre que nem Jesus sabia o que ela precisava. Ou seja, ela foi lá só buscar o que já era dela. Então, nós precisamos entender que a nossa postura, as nossas atitudes, elas comprovam as nossas declarações. Se eu declaro que Deus é especial para mim, se eu declaro que o Senhor Jesus é extremamente importante para mim, se eu declaro que só existe Ele na minha vida, o restante está em segundo lugar, eu preciso também comprovar com as minhas atitudes. Essa mulher, ela fez e ela viveu um milagre. E muitas vezes o milagre não está dependendo de Deus, está dependendo da sua postura. E você só descobre como fazer e o que fazer, orando, buscando mais a presença do Senhor. E tem gente brigando com Deus porque fala, aquele milagre eu não alcanço. A moça do meu trabalho nem é cristã, ela alcançou. Tem coisas que são leis naturais, que aos pés do Senhor, se a gente se entregar, já é direito seu também. E Deus está lá olhando e falando, então filha, ela foi lá e ela fez a declaração, ela está recebendo R$2.000. E você está aqui brigando comigo que você é serva fiel e você é só ir lá buscar, já deixei pronto para todo mundo. Tem coisa que é só abrir o olho e entender o que Deus está querendo fazer. As suas atitudes, elas comprovam as suas declarações. E certamente tem coisas que Deus já quer entregar para você, mas às vezes você mira um homem, ouvi falar que tem um profeta, ouvi falar que tem alguém que pode orar, eu ouvi falar que se eu fizer não sei o que eu vou ganhar, e Deus já declarou que é seu. E você só precisa ter as posturas concernentes a alguém que tem fé.
E essa fé muda tudo.